Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis. Cenários complexos e em cenários complexos e em Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados. Já pensou em começar sua carreira em uma empresa que desenvolve líderes? É isso mesmo! Na P&G você conta com um programa de estágio que trilha sua carreira gerencial em até 2 anos. No processo seletivo relâmpago da P&G, você faz as 2 entrevistas na mesma semana e já recebe os resultados na semana seguinte. Faça parte de projetos de marcas de superioridade e aprenda em um ambiente inspirador. Processo seletivo relâmpago P&G. Inscreva-se! Salve, galera da USP, beleza? Eu imagino que nessa plateia aí tá cheio de gente que é maluca, louquinha por esporte, assim como eu. Tô certo ou não tô? E é claro que uma das coisas mais legais é a gente poder trabalhar com o que a gente gosta. Então bora se ligar aqui no Marketing Week e também, obviamente, aqui no nosso Globo Esporte, fechou? Um beijo do Fredão. A gente sabe que vida de universitário é aquela correria, vai e vem da faculdade, do estágio, dos eventos. E numa cidade grande como São Paulo, é preciso estar sempre de olho naquelas notícias que podem impactar no seu tempo e na sua rotina. É por isso que o jornalismo da Globo acredita que o melhor caminho é o da informação. Sejam bem-vindos à Marketing Week. Evite conversar. Teremos momentos de troca e networking durante os intervalos. Não é permitido o consumo de comidas e bebidas no auditório. Guarde os lanches para o intervalo. Se precisar sair, faça isso discretamente para não atrapalhar o palestrante e os colegas. Se puder, não utilize o celular. Ele pode prejudicar sua atenção. Mas caso queira fazer anotações e compartilhar sua experiência nas redes, o uso é mais que recomendado. Participe com os palestrantes. Perguntas e reações são sempre bem-vindas. Agora sim, aproveite a Marketing Week ao máximo. Cenários complexos e em constante mudança geram ineficiências. A Scantec simplifica o complexo, transformando mais de 13,5 bilhões de tickets lidos em todo o Brasil em informações ágeis e acionáveis do estratégico ao tático. Por isso, mais de 55 mil varejos e mais de 400 indústrias tomam decisões eficientes e têm melhores negociações e resultados, sabendo as maiores oportunidades em preço, sortimento e promoções até o nível SKU em todo o Brasil, com o NPS e o nível de satisfação de excelência, além de um atendimento próximo nunca visto. Alavancamos seus resultados, gerando mais faturamento. Scantec. Inteligência com resultados.
tenha uma trajetória, né? No LinkedIn, a gente tem um cargo, né? Nas nossas apresentações, a gente tem um cargo. Mas é importante a gente entender que a gente tem acho que o teu note está com som. A gente entender que a gente tem uma trajetória. Então, para começar uma trajetória, e acho que aqui na faculdade a gente está entendendo quais caminhos seguir, né? Que carreira seguir, que atividades elas vão ser ter mais afinidade com a minha personalidade, com o que eu amo fazer, com as minhas características, né? E esse conhecimento de dentro para fora, eu acho que vai fazer a gente ser mais feliz por mais tempo. Entender quais são as características da minha personalidade e aonde que num mundo tão, cada vez que o valor precisa ser humano, como o pessoal estava comentando aqui, quais traços humanos tem na minha personalidade para eu desenvolver uma carreira cada vez mais brilhante, com melhor afinidade com quem eu sou, né? E aqui não sei se vocês já ouviram falar do MBTI, que é uma ferramenta, inclusive existe gratuita, para quem quiser investigar. É uma ferramenta que você tem ali 16 combinações de personalidade e que vocês podem responder ali um questionário para entender quais são as suas características principais. E então direcionar um pouco as suas atividades de acordo com suas principais características. No meu caso, deu isso daqui. Normalmente, isso daí não muda com o tempo, são as suas características mais essenciais. E a partir daqui, eu acabei, né, tendo um autoconhecimento também, para entender quais características minhas dentro de um time, e eu acho que o trabalho em time é uma das principais vantagens, né, que a gente precisa explorar numa organização, num trabalho com outras pessoas, né, seja no mundo híbrido, físico, né, presencial ou remoto, trabalhar com as pessoas, colaborar, é uma questão muito importante. Tá? Então, a partir desse autoconhecimento, você vai moldando o que você mais gosta de fazer, onde está a sua paixão. Vocês vão trabalhar e vão ver que vocês acabam falando, muito provavelmente, mais com as pessoas do trabalho do que com a sua família, muitas vezes. Então, precisa ser um ambiente de muito carinho, de aprendizado, de troca, importante. E a empresa que vocês escolherem tem os valores. Eu tenho certeza que eu estou aqui representando a SAP com valores muito próximos de uma empresa que traz esse ambiente humano e como uma família estendida no nosso dia a dia. Daí partem os seus pontos fortes e fracos, né? No caso aqui, os meus pontos fortes, e alguns deles têm muito a ver com o que eu trabalho no dia a dia, que eu estimulo dentro da empresa, que eu busco, nos meus pontos fortes, a partir da minha personalidade, trazer um benefício, né, para a empresa, para os negócios, e que que me tragam algum tipo de vantagem no sentido de performance dentro do que eu faço, né? Então, aqui, por exemplo, eu gosto de gestão de conflitos, eu gosto de multiplicar as coisas, eu gosto de ganhos de escala, eu gosto de buscar aliados. Eu acabei de falar isso para você, sem querer, não combinamos, mas ele me perguntou, me dá uma dica. Quando eu entrar na SAP, eu falei, busca outras áreas, busca projetos que você possa colaborar, busca trocar muita experiência, porque a empresa tem várias áreas. Sai do seu mundinho específico e busca conexões para as pessoas te conhecerem. Está aí um exemplo
acabei de falar isso para você, baseado nos pontos fortes. E eu acho que vocês precisam, ou podem, né, fazer essa análise para buscar quais são os meus pontos e como eu estimulo eles dentro de uma carreira, dentro do marketing. Então, aqui, win, win, win. Né? Então, assim, preciso buscar um resultado que estou sendo cobrado. Mas como é que esse resultado pode ajudar outras equipes, pode ajudar outras empresas, pode ajudar o meu cliente? Tá? Então, são características que acho que no marketing a gente precisa explorar bastante para que sejam negócios saudáveis, sustentáveis, de longo prazo, com os clientes gostando de você e renovando. No caso, a SAP, ela trabalha, é uma empresa de software, trabalha no mundo cloud. Então, a facilidade que um cliente tem de sair da rede, né, deixar de ser um cliente, é um clique. Porque na nuvem você assina um serviço. Então, você precisa ter uma relação que gera valor para o seu cliente. E todos ganham. Bom, aqui, então, alguns pontos que se destacam aqui nos meus conhecimentos, o que eu mais gosto, alguns elementos aqui da minha vida pessoal. Inclusive, minha esposa está aqui. A Juliana está aqui na frente, minha esposa, e a minha principal parceira, e ela me ajuda muito no meu dia a dia, e como eu disse para vocês, trabalho com a SAP com muito amor, com muita paixão, e tentando trazer a mesma paixão que a gente tem dentro de casa para o ambiente de trabalho. Essa é a minha carreira, né, dentro da vida profissional. Né? Então, passei por diversas empresas e, atualmente, desde 2022, estou com essa posição de Head de Marketing na SAP. Agora, SAP. O que quer dizer SAP? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Que pena, porque eu tenho um brinde aqui para dar para alguém. Tá. Mas é uma palavra e qual é a sede da SAP? Onde fica? Quem falou primeiro aqui? Quem? Você? Dá um brinde para ele. Na Alemanha. Aê! A Alemanha, 1972, 5 pessoas já estavam assim numa outra empresa e queriam fazer um sistema. Bom, SAP significa Programas de Análise de Sistemas, né? Então, ao contrário. E essas 5 pessoas estavam numa outra empresa muito importante, também de muitos anos, e eles não aguentavam mais, falaram assim, olha, eu preciso fazer quero que as empresas que a gente comece a atuar cruzem dados e façam análises, façam programas que cruzem dados e tragam respostas para os gestores. Aí não estavam conseguindo isso dentro da empresa. E aí eles pediram demissão e 5 se juntaram e montaram a SAP. E essa empresa que eles trabalhavam ainda existe, é muito grande, muito forte. Quem sabe quem é? Qual é a empresa? IBM, quem falou? Aí você ganhou um brinde também. Dá lá para ele. Ó, já foram 2 de 4 brindes. Eu achei que eu não ia conseguir fazer as perguntas, mas já foram 2. Estou nos meus primeiros slides. Bom, aí a SAP, de 1972, tá, lá na Alemanha, começou a fazer a análise de dados, programas de gestão. E a SAP, 53 anos depois, e já há muitos anos, ela se tornou a maior empresa de software de gestão do mundo. Então, software de gestão, a maior empresa de software do mundo. Qual que é a maior empresa de software do mundo? Microsoft. Quem falou?
Você? Aê, ganhou meu terceiro brinde. Eu preciso de mais uns 20 brindes, Léo. Mas assim, a Microsoft é a maior empresa de software do mundo. Tá? Mas quando a gente fala do mercado B2B, porque a Microsoft atua tanto em B2B quanto em B2C. E a maior empresa de software B2B do mundo, de gestão, é a SAP. E além disso, ela se tornou a maior empresa da Europa, de qualquer setor. Então você pensa marcas de cosméticos, farmacêuticas, automóveis, pneus, qualquer coisa que vocês pensem assim que é super forte na Europa, e de todas as empresas da Europa, a SAP é a maior delas. Então que bacana, ela se tornou uma empresa muito forte, porque 5 caras se juntaram e saíram da IBM e resolveram criar uma empresa que ajudava a gestores a tomar decisões baseadas em dados e analíticos. Posso falar? A nossa inteligência artificial, que só funciona por causa de dados, começou quando? 1972. Na SAP já começou a tratar dados dos clientes. Então, notas a receber, notas a pagar, não existia um processo integrado para cuidar do estoque com as notas que tem que vender. Um colega ali que trabalha na LKM continua fazendo isso. E a gente estava fazendo isso em 1972, na Alemanha. E o propósito, então, desses 5 caras e como começou a empresa, fazer que as empresas funcionassem melhor para melhorar depois alguma coisa do usuário final. Por isso que é o B2B. Porque é alguma coisa que eu faço dentro para uma outra empresa, pensando no cliente final, que a vida dele vai ser melhor. E hoje, né, a gente acorda, escova os dentes, por exemplo. Provavelmente você está usando algum produto que usa SAP, mas você também usa SAP porque você está usando no seu dia a dia. Né? Você vai almoçar, tem lá um produto no teu prato, do agronegócio, que provavelmente usou SAP, né? E assim por diante. Então, a SAP está melhorando a vida das pessoas o tempo todo, mas ela trabalha com business to business, para outras empresas. Ok? Bom, a SAP ela se tornou uma empresa de 34 bilhões de euros. Então, aí você multiplica por 8 o euro. Ela é hoje a empresa que tem clientes dos 100 maiores empresas do mundo, 98 usam SAP. Ela também vende para 84% do comércio global, ou seja, tudo que se transaciona no mundo, 84% tem uma transação, uma venda, um recebimento, um dado no CRM, enfim, qualquer coisa que você transaciona dado, que começou lá atrás, 84% de transações de dados rodam em ambiente SAP. Aí a SAP veio para o Brasil. Tá? E esse ano a gente está celebrando 30 anos da SAP no Brasil. A SAP no Brasil tem 3.000 funcionários, mais um, que começa dia... você aí, 6 de outubro, então 3.001 daqui a pouco. Temos um Experience Center no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Tem um Labs no Rio Grande do Sul, que é maravilhoso. Convido vocês a conhecerem, que orgulha muito. 86% das empresas do Ibovespa, do índice, usam SAP aqui no Brasil. E temos 400 parceiros de negócio, dentre eles a LKM, que o Igor trabalha. Igor, né? Ian, se eu vou errar esse sempre o tempo todo. O Ian trabalha. Vamos ver um pouquinho da história da SAP do Brasil agora? Vamos lá. O mundo a funcionar melhor e melhorar a vida das pessoas. Em 1995, assinamos nosso primeiro contrato. Era o começo de uma revolução silenciosa. O ERP logo começaria a transformar a maneira como as empresas brasileiras eram administradas.
A inovação ganhava um novo ritmo e a SAP um novo lar. Nos anos 2000, crescemos com o Brasil. Estivemos ao lado das gigantes de cada setor e também das pequenas empresas. Inauguramos o SAP Labs Latin America, um centro de inovação que coloca a inteligência e os dados no coração dos negócios. A tecnologia avançava e a gente liderava essa revolução. Iniciamos uma jornada com propósito. Por mais inclusão, mais sustentabilidade, mais inovação. Passamos pelo momento mais desafiador de nossas vidas, mas juntos chegamos do outro lado mais fortes. Hoje, lideramos com inteligência artificial, cloud, análise de dados e sustentabilidade. Lançamos o SAP Green Ledger. Propusemos o desafio Net Zero e seguimos preparando empresas para o crescimento em um futuro mais justo, sustentável e digital. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história por tantos anos e ainda mais expectativas para os próximos 30. São 3 décadas shaping the future. 30 anos ao lado de milhares de clientes, parceiros e pessoas extraordinárias, transformando ideias em impacto, tecnologia em valor, sonhos em realizações. E seguimos juntos, trazendo o melhor de cada um, porque o futuro continua e ele começa todos os dias com vocês. SAP Brasil, 30 anos ajudando o mundo a funcionar melhor e melhorando a vida das pessoas. Legal, que orgulho. Que orgulho trabalhar numa empresa como essa e poder ter uma posição que tem um time que está realmente no centro do negócio. E a gente vai falar disso agora. Então, entendendo o mercado B2B, tá? Eu vi que vocês têm muitas aulas muito normalmente de B2C, e eu vou me aprofundar em B2B, começando pelas diferenças entre o B2B e o B2C. Tá, então, quando a gente vê as decisões no mercado B2C, elas são muito emocionais, rápidas, né, de curto prazo. A gente olha o cliente final, né, o ticket médio, normalmente de um varejo, de transações B2C, é um ticket pequeno. Quando a gente trabalha do B2B, tickets são gigantes, as tomadas de decisões são longas, o processo de decisão é muito racional. Existe uma jornada do cliente totalmente diferente. No conteúdo do marketing B2C, ele é muito inspirador, enquanto no B2B ele busca mostrar features and functions, valor agregado, melhorias de performance, enquanto no B2C você tem uma linguagem muito diferente, né? Quando a gente trabalha o relacionamento do B2C, ele é muito transacional, né? Enquanto no B2B ele é de longo prazo. O pós-venda se torna uma experiência no B2C de fidelização e no B2C, no B2B também. Essa parte de pós-venda é igualmente importante para retenção e expansão dentro do cliente, diferente do B2C, que olha mais o indivíduo, enquanto o B2B olha dentro de uma corporação, tudo que o marketing pode fazer de performance dentro de uma corporação. E aí, o time de marketing que trabalha numa empresa, numa função, né, B2B, ele tem normalmente esse nome, é o time de field marketing, o pessoal que está no país, que monta as estratégias de marketing para uma empresa, no caso de uma empresa global, como a SAP, a equipe de field marketing é a equipe que vai trabalhar localmente com as estratégias, que vai definir quais são os desafios, quais são as métricas que vão ser seguidas, que vai colocar o modelo de trabalho de gerar quantos
quantas unidades de negócios que a gente quer trazer, qual é o valor também dessas oportunidades que querem se trazer, qual o pipeline, ou seja, quanto volume de negócios, né, que a gente quer trazer para a equipe de vendas. Então, o alinhamento da área de marketing e vendas é assim, muito próximo. Então, eu diria que o equipe de marketing dentro de uma empresa, especialmente no B2B, ele está praticamente com uma área de vendas. Tá? Ele é uma área que está olhando a performance e usando analytics todos os tempos para melhor e mais vender para os clientes que a empresa atua. E quando a gente olha a parte de segmentação, um pouco diferente, né, do B2C, a gente olha como maximizar os resultados em clientes novos, prospects, né, clientes que têm a chance de se tornarem clientes da sua marca, quanto aumentar, expandir as vendas dentro do mesmo cliente. Então, alguns termos aqui, quando a gente olha, por exemplo, white spaces, cross-selling, upselling, renewals. O que quer dizer isso? São termos que a gente vai usar bastante para aumentar a performance. O white spaces é dentro de um cliente, vamos supor que eu trabalho, então, na SAP e estou vendendo para a Volkswagen, fazendo uma campanha para eles. Eles podem ter uma parte da minha solução, mas não ter outras partes. Então, aquelas partes que eles não têm são os white spaces, são as áreas de oportunidade. Né? Cross-selling é aquilo que a gente vende junto. Sabe a história da fralda e da cerveja? Que vocês já ouviram várias vezes? Aqui também tem as opções, né, de você ter um sistema da SAP que naturalmente conversaria com outro sistema, uma venda conjunta. Upselling é vender mais do mesmo. Então, você tem uma solução implementada no cliente, vamos supor, ele usa o ERP da SAP, mas ele não tem todos os módulos, ele não usa a capacidade total da nossa empresa lá na conta. Então, também é aumentar ou o número de usuários, pessoas que usam o sistema, ou módulos que eles ainda não têm e que podem ser oportunidades de vendas, e que você vai trabalhar com marketing para descobrir como fazer mais vendas, ou de cross-selling, de upselling. E depois tem o renewal, que é super importante. Então, as empresas estão cada vez mais trabalhando no B2B na parte de renewal, porque, como eu comecei aqui a minha apresentação, no mundo cloud, você tem a capacidade do cliente deixar de ser o seu cliente, ou também começar a ser o seu cliente, com barreira de saída, barreira de entrada, muito tênue. Então, você precisa que o cliente esteja sempre satisfeito e que perceba o valor agregado. Acabou aquela ideia de eu fiz uma venda e não falo mais com o cliente. Então, você precisa sempre acompanhar o índice de satisfação do cliente, ter equipes que continuem a manter o relacionamento com o cliente. Tudo isso é fundamental para que ele continue com você. E vocês vão usar bastante a parte de dados, né? Então, análise preventiva, analytics, inteligência de dados, que, aliás, é o que a SAP começou a fazer em 1972. Então, a gente usa as mesmas coisas que a gente precisa usar no dia a dia, a gente também utiliza na hora de operar o marketing. Na SAP, a gente dividiu os setores de indústria em 25 segmentos. Então, quando eu estava falando cosméticos, farmacêuticos, essas são as indústrias, quando a gente fala. Eu estou trabalhando em que segmento? Segmentos, aqui 25 segmentos que a SAP tem uma dedicação de soluções mais especializadas, e a gente vai ver um pouquinho da performance da SAP nesses segmentos. Então, energia elétrica.
Bacana. Aí um posicionamento da SAP mostrando que ela é presente nos principais segmentos da indústria. Bom, então eu estou lá no meu marketing B2B e eu quero mapear, então, as personas, né? Mapear os stakeholders que vão tomar decisões. Quem é stakeholder? É aquele figura dentro de uma empresa que toma uma decisão e que precisa entender que a minha empresa gera valor para ele e que ele pode ser mais produtivo com a minha solução. Então, eu vou usar essa habilidade de mapear esses stakeholders como um dos primeiros passos dentro da minha atuação do B2B dentro da empresa. No caso da SAP, ela atua muito com os decisores que trabalham na área de gestão de uma empresa, dos departamentos diferentes, né? Então, aqui o CFO, que é de financeiro, o CPO de compras, o CEO de operações, CHRO de RH, o CRO, que é o Revenue Officer, né, a pessoa de vendas, e o CIO, por exemplo, são personas importantes que a SAP busca que compreendam e que entendam como a SAP pode ajudá-los a ter melhores resultados nas suas cadeiras. Aqui eu vou mostrar um vídeo, um vídeo curto para vocês de como a SAP posiciona, por exemplo, para uma persona. Então, vocês são pessoas de marketing, vocês precisam vender a solução da SAP para a área de compras. A área de compras dos seus clientes. Como é que a gente posiciona, então, uma abertura aqui, esse vídeo foi feito pelo nosso time, para abrir um evento para a área de compras de outras empresas. Vamos ver. Boa, então eu mostrei para vocês um vídeo que a gente se posiciona gerando valor para a área de compras, para aquele decisor que é o stakeholder da campanha que eu estou começando a fazer. E aí eu penso, pô, mas como é que ele está na minha jornada? Como é que eu atinjo essa pessoa? Como é que é a jornada do B2B para eu montar uma campanha de marketing? Né? Então, ele vai passar por várias áreas aqui, que é conhecimento, aquisição, consideração, decisão, adoção, consumo, extensão e expansão. Tá? Então, essas são a jornada do cliente B2B do começo ao fim e ela é cíclica. Né? Então, você pode desenhar uma jornada de campanha de marketing que passe por vários elementos, desde elementos digitais, elementos de eventos físicos, elementos através dos seus parceiros de negócios e montar uma estratégia de jornada. Por que a gente está falando disso? Antigamente, dentro de um trabalho de marketing, as pessoas sentavam numa mesa e pegavam uma folha em branco e pensavam assim, vou montar uma jornada de uma campanha. Mas hoje em dia, pessoal, com toda a tecnologia que existe disponível, essa jornada ela é feita de maneira individual por contato. Então, uma pessoa entrou na minha página, depois a minha página ela recomendou outra coisa, ele teve num evento, aí depois ele participou de um evento de um outro parceiro, aí ele teve um webinar, enfim, ele passou por vários elementos e cada toque que ele fez com a minha marca, ele ganhou uma pontuação de maneira individual e massiva ao mesmo tempo. E isso criou a habilidade de análise de dados e performance, de maneira que você pode montar campanhas massivas e também personalizadas por contato. São milhões de interações que cada contato tem.
né? E seria impossível que a gente fizesse isso sem o uso de tecnologia. Por isso que hoje as campanhas de marketing usam muitos dados e analíticos para ter melhor performance dos resultados. E aí você pensa, quais são as possíveis, né, atividades que a nossa área de marketing pode fazer? Então, tem diversos formatos de eventos, webinars, eventos pequenos, mesas redondas, eventos grandes, discussões, colocar um cliente atual para falar com um cliente, o potencial cliente. Tem vários modelos de você trabalhar e pensar nessa jornada. E aí, normalmente, o que aqui está difícil de ver, mas normalmente a gente monta os elementos de marketing, as possíveis campanhas e formatos para os decisores e pensando em possíveis jornadas para você montar, então, um calendário, um cardápio de atividades possíveis para você utilizar dentro de uma campanha de marketing. Por exemplo, eu quero trabalhar com clientes atuais e eu quero aumentar, diminuir upsell, aumentar cross-sell, né? Então, você vai ter um conjunto de táticas que vão se adequar mais com essa campanha, assim como se eu trabalhar na parte de cima desse quadro, clientes novos, eu vou ter outro conjunto de táticas que se aplicam melhor com essa estratégia. E tudo baseado em conteúdo. Então, a parte de conteúdo de marketing é muito importante, que a gente viu aqui, que a inteligência artificial ajuda muito, mas é importante que a gente pense em conteúdo de marketing que gere valor, posicionamento e que ajude na conversão dos KPIs que vocês vão medir em termos de performance, desde o início de uma jornada até a aquisição da solução e retenção. A parte de uso de vários canais, né, simultâneos que você ganha em escala e também utiliza as ferramentas, né, aonde o cliente estiver, usando a linguagem que mais se adequa com o veículo, com o canal que ele está utilizando. Se é na loja física de um cliente, se é numa interação online, digital, né, se é na tua página, se é num evento, enfim, se é numa reunião, numa interação. Então, você vai usar o conteúdo de marketing mais apropriado com a iniciativa que você está fazendo. A área de comunicação, gente, de imprensa, de analistas, em algumas empresas, e vocês vão se deparar com isso, em algumas empresas está dentro da área de marketing, em outras empresas é um departamento separado. Tá? Então, porém, é sempre muito importante, porque a análise do que pode ser feito em termos de reputação da sua marca, posicionamento, atendimento a situações que precisam ser rápidas também, de respostas numa conjuntura, né? Tudo que a área de comunicações corporativa faz para fora da empresa, com imprensa e analistas, e também para dentro da empresa com a comunicação com as equipes. Então, essa é uma área também bastante interessante. No caso da SAP, é uma área prima, não fica dentro do nosso time de marketing, mas a gente interage muito com essa área, e em algumas empresas vai estar junto, em outras separados. A área de referências também é uma outra das faculdades dentro da área de marketing, que cuida muito dos clientes fãs da sua marca. Clientes que normalmente podem fazer diversas apresentações, explicar para outros clientes que estão avaliando a importância, os passos que ele teve, qual foi a experiência que ele passou, até ser hoje um cliente que está muito satisfeito e quer contar essa história para os outros. A gente vai falar disso daqui a pouco. Os webinars. O webinar é um formato de campanha de marketing digital. É a mais barata das nossas possibilidades de investimento. E ela tem um alcance, talvez, um dos maiores. Então, é uma iniciativa totalmente digital, que você alcança muita gente, e normalmente você vai usar no início daquela jornada para divulgar, né, promover bastante a sua marca, antes de uma iniciativa física, por exemplo, um evento. Então, normalmente, quem vem num evento, ele custa muito caro o custo daquele convidado, se ele nunca teve uma relação com a sua marca. Muito provavelmente ele já deveria ter passado por várias interações na jornada com a sua marca.
Aqui tem alguns exemplos de eventos, e vocês vão ter uma cópia dessa apresentação. Aqui tem alguns exemplos de eventos virtuais que nós fizemos com bastante alcance de público dentro dos nossos clientes. Eventos de mercado. Eventos de mercado é uma boa maneira de você patrocinar e você ganhar uma audiência que você sozinho não teria. Então, uma estratégia de você buscar através de algum evento, de alguma associação de mercado, alguma feira, que você possa levar sua mensagem para muita gente de uma única vez e adquirir prospects que você não tem hoje na sua base de relacionamento. Aqui tem um exemplo de evento de mercado que nós fizemos a participação através de um patrocínio e tivemos muito retorno aqui, posicionando o valor da SAP através, então, de um patrocínio. Ao invés de eu fazer um evento, eu vou patrocinar um outro evento que ajuda na minha estratégia. Mais fotinhos aqui, outro aqui da área de varejo, por exemplo, ou da área de supply chain. E isso é muito comum dentro da área de marketing, é você avaliar os potenciais eventos de mercado e montar um calendário que você consiga patrocinar e participar. Outra estratégia é fazer eventos com uma audiência segmentada. Tá? Então, você vai, a partir daquela ideia inicial de descobrir os seus stakeholders, né, os seus decisores, montar estratégias de ir para eles com mensagem bastante dirigida. Aqui, no caso, um conselho de agronegócios. Então, ali, pares da área de agronegócio, sentados juntos, como vocês estão aqui, vendo desafios da área de agronegócio e entendendo, às vezes, entre eles são concorrentes, mas eles estão ali vendo o que a indústria está pedindo, vendo casos de sucesso, e isso ajuda muito a acelerar o trabalho de vendas. Aqui uma audiência, então, primeiro era uma indústria, aqui é uma audiência de persona. Então, aqui eu estou pensando em executivos de RH. Ao invés de juntar pessoas do agronegócio, aqui eu juntei pessoas do executivos de RH, para falar de temas de gestão de talentos, gestão de pessoas que aquelas pessoas têm dentro das suas empresas, independente da indústria. O Account-Based Marketing é uma outra faculdade dentro do marketing. Então, o Account-Based Marketing, e é uma carreira muito interessante, é você montar uma estratégia de marketing para uma conta, ou para um grupo pequeno de contas. Então, aqui eu estou passando pelas várias oportunidades de carreiras de marketing dentro de uma empresa business to business. E o Account-Based Marketing é aquele cara que entende sobre a conta, entende do cliente, as dores daquela indústria e pensa numa estratégia de marketing que gere valor para a conta. Aí os stakeholders, no caso, os decisores, são as pessoas daquela empresa que precisam participar de um processo de decisão que envolva a SAP dentro daquele cliente. Aqui está um exemplo de grupos de discussão dentro de um grupo de clientes aqui, que nós fizemos essa mesa redonda para algumas contas, e aqui parece que é uma coisa muito simples, mas é bem difícil de fazer um trabalho de gerar realmente valor de discussão para grandes empresários aqui, e executivas e executivos que vão avaliar diferenciação e inovação dentro das suas empresas, no caso, empresas gigantes. Aqui, uma outra iniciativa é trabalhar com parceiros. E aí eu vou falar para vocês que, dentro da área de marketing, eu certamente consigo fazer coisas muito mais interessantes e com muito mais escala. Eu estou lembrando lá dos meus primeiros slides, coisas que eu gosto de fazer e que a gente promove esse ganho de escala através de parceiros. Então, falando em budget, quando a gente recebe um budget para trabalhar, com certeza esse budget ele é multiplicado pelo menos por 10 vezes e para conseguir fazer muito mais do que o dinheiro que eu recebi. Então, a gente senta lá no marketing, os primeiros dias fala assim, qual é o meu budget? Quanto verba existe para eu trabalhar?
E aí, quando a gente trabalha com uma estratégia de escala e de parceiros e empresas que estão conectadas com o seu negócio, você consegue chegar muito mais longe. Eu garanto para vocês que do budget que a gente consegue pelo menos 10 vezes, a gente multiplica a nossa capacidade através de parceiros. Eu vou dar um exemplo para vocês de um evento que aconteceu no dia 19 e 20 de agosto, recente agora, que é o SAP Now, um evento que a gente fez e que foi através de parceiros. A gente teve 69 parceiros que trabalharam com a gente e que somam, com certeza, dentro do calendário de marketing deles, tem o nosso evento dentro do calendário. Então, quando vocês montam uma estratégia, pensem em canais, ecossistema, escala. Como é que eu alcanço muito mais? Quem são os outros players que estão trabalhando nesse meu segmento? Ao invés de você trabalhar isolado, trabalha junto com essas empresas e multiplica o seu budget por pelo menos 10 vezes. Pensa em grande, não é falar assim, vou fazer 2 vezes. Não, pensa 10, 20, 50 vezes. Vocês vão ter, esse vai ser um dos principais elementos de diferenciação numa estratégia de marketing. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que foi o evento? Vou colocar mais um vídeo aqui, ok? Bom, alguns elementos que a gente viu aqui. Primeiro, trabalhar com parceiros. Segundo, ter os seus clientes que gostam do que você entrega para eles, que reconhecem valor agregado, apresentando. Aqui a gente teve mais de 80% das palestras sendo feitas pelos próprios clientes, falando sobre os seus cases. Mais de 500 reuniões de negócios. Então, eu estava falando com um time de vendas, você gostou do evento? Eu falei, foi tremendo para mim, foi muito bom, porque eu fiz todas as reuniões aqui que eu demoraria 6 meses para fazer, eu fiz em 2 dias de evento. Então, você sempre pensando como eu gero valor para a empresa, para a área de vendas, e o marketing, pessoal, ele é basicamente uma área de vendas. Vocês têm que performar, trazer resultado, pensar na estratégia. Tá? Geração, lead, scoring de leads. Então, eu comentei um pouco aqui da pontuação, que cada contato gera uma pontuação, e essa pontuação, então, é o que a gente chama internamente de scoring, que vai ter uma jornada e que vai ajudar a levar um lead para vendas no momento certo. Tá? Então, esse lead que eles recebem, que o time de vendas recebe, já passou por uma jornada enorme de relacionamento, de scoring e de nutrição, ou nurturing. Aqui um exemplo de jornada que a gente fala desde paid media, que é mídia paga, né, que é o SEO, mídia paga, owned media, que são as suas próprias plataformas, nosso site, nossos blogs, o SAPcast, o nosso WhatsApp, são as plataformas próprias de mídia, os influenciadores, as comunidades, né, a gente estava vendo na apresentação da Microsoft, participem de comunidades, né, então as comunidades elas são importantes na decisão.
Toda a parte de conteúdo ele é gated, então que significa que as pessoas que participam, elas estão pontuando, elas estão criando um score nessa nutrição para esse nurturing que vai devolver os leads para vendas, tá? Os Marketing Qualified Leads para vendas. E como é que funciona? Quem já ouviu falar em funil de marketing aqui? Topo de funil? Então, é isso daqui que a gente olha o dia todo. Tá? Então, quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é isso daqui. Quantas pessoas estão interagindo com a minha marca? Quantos contatos estão interagindo nessa ferramenta que a gente usa para medir propensão de compra, relação com esses contatos? Quantos leads potenciais a gente tem? Quantos Marketing Qualified Leads? Quantos Sales Qualified Leads? Quantas oportunidades são criadas e quantos clientes a gente conquista? Aqui números um pouco mais reais, então, da nossa operação. Aqui uma fotografia, 20 mil contatos interagem com a marca, no topo do funil, tá? Essa é uma expressão que a gente vai usar sempre, no topo do funil, que a gente priorizou 2.054 contatos, que criaram uma determinada jornada de pontuação, de score, que depois se tornaram 734 leads, ou seja, a gente teve uma atuação com aqueles 2.054, conseguiu apurar 734 leads, que se tornaram qualificados 650, para 511 oportunidades, para 22,9 milhões de euros gerados através dessas oportunidades, e que viraram 32 oportunidades no pipeline, e aqui fechou em 1,9 milhões de vendas. É assim que a gente trabalha o dia inteiro. A gente olha dados o dia inteiro. E o profissional de marketing, como ele se diferencia? Ele olhando esses dados, sendo analítico, fazendo os prompts corretos, para entender como eu melhoro aqui a minha jornada do cliente, quantos clientes eu tenho, quais são os white spaces, que indústrias que eu não estou vendendo, como é que eu vendo mais nessa indústria? Vai usar a inteligência artificial e dados o tempo todo, vai ser muito analítico. E vai fazer as perguntas certas de como eu melhoro essa performance o tempo todo, de maneira incansável, pensando o tempo todo com parceiros, como eu faço mais, como eu ganho escala, como eu atinjo melhor clientes. Então, eu trabalho dentro do marketing, account-based marketing, eu vou estar pensando nisso. Eu trabalho em marketing de indústria, vou estar pensando lá no meu segmento, o agronegócios, o que está acontecendo, o que eles precisam. Não, eu trabalho para marketing para os profissionais de RH, que precisam gerir melhor seus talentos, eu vou pensar nisso. E o pós-venda, né? O pós-venda, gente, ele é muito importante, porque, como eu já disse, é o que faz a sua empresa performar e continuar sustentável. Não adianta fazer a venda e ir embora. O cliente tem que estar sempre satisfeito, então programas de referências, programas e equipes que continuem cuidando do cliente, são de fundamental importância. E aí a inteligência artificial ajuda bastante a ter ferramentas para você poder personalizar o seu marketing, criar ferramentas de automação em determinados canais que eles vão interagir com a gente nessa ideia do nurturing e do scoring de jornada. A parte da multicanalidade e de personalizar, então, e criar soluções orientadas para o cliente é o que vai trazer, então, o retorno, usando a inteligência artificial, mas com um suporte. Mas o que eu preciso é ser muito estratégico para, com cada vez menos investimento, buscar a escala e fazer um resultado maior. Eu tenho um vídeo aqui de 3 minutos que mostra exatamente como a tecnologia ajuda o profissional de marketing a criar campanhas de maneira que, vocês vão ver, está em inglês, tá? Mas a gente pode bater um papinho sobre isso logo em seguida, que é usar multicanalidade, personalização, decisões rápidas, usando tecnologia, no caso tecnologia SAP, para uma pessoa que está desenvolvendo campanhas de marketing, no caso pode ser B2B ou B2C. Vamos ver. Marketing teams are asked to understand the ever-evolving customer and meet them where they are with the content they need when they need it most.
With over a decade-long AI heritage, Emarsys is purpose-built for marketers to make personalized omnichannel customer experiences possible and profitable faster than ever before. Whether your goal is to execute simple, single-channel campaigns or create sophisticated omnichannel journeys at scale, we get it, and we know how to help marketers just like you. Emarsys empowers you to drive loyalty with built-in AI to personalize content across all of your channels, like displaying digital ads fueled by first-party data, or delivering emails through send time optimization, and reaching your on-the-go customers with Mobile Wallet. We help you understand your customers to drive profitable growth with AI-powered insights, and automate personalization across your entire business with a flexible ecosystem. It all starts with connected data and channels. Your tech stack is unique, just like your customers. Whether it's your customer data platform of choice, loyalty programs, or advocacy solutions, Emarsys helps you maximize the value of these tools by combining rich customer engagement data with built-in AI, honoring privacy and consent every step of the way. This means customers can reach your brand through any channel they prefer, wherever they want, and at the exact moment they choose. So you'll never miss a chance to build loyal, lasting relationships. When time is of the essence and performance expectations are high, you need to make smart, informed decisions fast. With AI-powered insights, get instant, complete visibility over everything from database growth to customer churn and retention rate. Use intuitive dashboards to help you understand which customer lifecycle stages will drive the best current or future revenue, and measure the overall impact they have on your business. Start by identifying a priority customer segment using AI to reach customers who are more likely to convert. Then, effortlessly bring consistent personalization into all of your channels and build more meaningful campaigns at scale. Quickly locate the most suitable products and create a winning subject line or preview text powered by generative AI in seconds. When it comes to measuring audience performance, we give you the insights to meet your customers where they are, with the channels, content, and campaigns that matter most. To meet and exceed growing customer expectations, you need a flexible platform that makes it easy to accelerate campaign execution. Start by onboarding your data and channels quickly with an open, agile platform backed by scalable cloud infrastructure to support high-volume sending, complex global teams in any language, and help you keep a pulse on your efforts to encourage more in-store customers to continue shopping online. Extending your reach through AI-powered personalization at scale, highlighting marketing's impact on critical KPIs for growth. See how Emarsys drives innovation with technology and expert solution partners to unlock additional value, revenue streams, and scalability. Working with clients from all across the globe, we know what it takes to give you a competitive edge and drive true customer loyalty through AI-powered omnichannel personalization. Schedule a one-on-one with one of our experts today and learn how Emarsys brings more power to marketers. Bom, então, o que a gente viu nesse vídeo, rapidamente, é análise de dados, performance, campanhas que pensem em conteúdos já preditivos para determinados comportamentos de clientes. Aonde o cliente está passeando? Ele está passeando na loja física, no site, ele está consumindo, ele é um cliente antigo, novo, ou seja, a plataforma ela vai te trazer diversos dados de volume, de escala, que te permite fazer uma personalização e o cliente vai se sentir tocado como se fosse único, porém de uma maneira massiva ao mesmo tempo. E aí a profissional de marketing de antigamente era aquele cara criativo, né, que fazia slogans e tudo. Agora, o profissional de marketing é um cara muito analítico, que vai basear muito em performance. Então, aqui a gente viu o quanto que analítico tem dentro do profissional de marketing e fazendo as perguntas, investigando, né, como trazer melhor resultado a partir das campanhas de marketing. E esse é o futuro desse marketing, do B2B em especial. Usar machine learning, né, deep learning,
AI generativo que a gente viu aqui na palestra anterior, usar ao seu favor, usar toda a tecnologia pensando de maneira estratégica. E aqui a gente tem, por exemplo, uma grande tendência é que as agências, né, de publicidade, elas vão, na verdade, a inteligência artificial vai fazer todo o approach de forma muito dirigida, de maneira autônoma. Cada vez mais esse marketing vai ser feito pela própria recomendações da própria inteligência artificial que a gente vai estar operando, ou que já está operando. Né? E as mídias, elas passam a ser oportunidades exclusivas. Então, eu estou assistindo, mesmo que seja uma novela, num grande canal de televisão, pode ser que, em muito curto espaço de tempo, a novela que eu assista seja já um pouco diferente, né? Tenha mensagens diferentes que estão pensadas para mim, diferente da minha esposa, por exemplo. Pode ser que a Odete Roitman, que quem mate é a Odete Roitman, para mim, seja um outro personagem, porque faz mais sentido para mim. Assim já não é quando a gente entra no Netflix, o que está bombando no Netflix para você, já é diferente para mim. Tinha uma época que eu achei que o que estava bombando era igual para todo mundo, mas não é. Então, a possibilidade dessa mensagem ser dirigida e personalizada, mesmo que massiva, é algo que a tecnologia traz e que a gente, como marketing, vai cada vez mais personalizar e usar essa tecnologia a nosso favor. E, por fim, no mercado B2B, o nosso cliente ele vai estar co-criando as campanhas de marketing com a gente cada vez mais. Então, ele vai participar, o cliente vai participar junto com a gente nas campanhas de marketing para trazer experiências para os clientes finais deles mais interessantes. E a gente acaba usando a ligação do mundo digital, online, quanto o mundo físico. Então, aquele cliente se torna cada vez mais único, com experiências de realidade aumentada, realidade virtual, experiências que você pode se transportar para lugares distantes ou experimentar um stand de um apartamento de onde você estiver, ou ver um carro por dentro, não importa de onde. Então, essas campanhas elas vão estar cada vez mais interativas da marca com a gente que está trabalhando junto com o cliente. E aí, por fim, esse é meu último slide. E o que acontece com o futuro do marketing B2B, com toda essa personalização, essa rapidez de resposta, essa análise de poder usar multicanais e trazer uma experiência individual, mesmo que massiva, o B2C está ficando muito próximo do B2B. E, no fundo, eu termino com essa reflexão. Talvez as diferenças do mercado B2B e B2C estão cada vez menores, com a capacidade da inteligência artificial e a tecnologia que está à nossa disposição. Eu vou ser tão individual e eu vou ser tão massivo simultaneamente que eu vou utilizar sentimentos que só um cliente pode ter de uma maneira personalizada, e aí eu vou conseguir ter resultados de curto prazo, não tão longos, porque eu vou dirigir as campanhas de um jeito tão específico que vai tocar tanto a pessoa, numa dor que ela tem numa empresa, que ela vai ter um comportamento igual, muito parecido do B2C. Quando eu falo, eu preciso comprar um shampoo, eu preciso usar essa plataforma, eu tenho dores que eu preciso resolver rápido, e a mensagem vai ser tão individual e tão significativa para aquela pessoa que está passando por uma dor naquela empresa, que o B2B e o B2C acabou se tornando quase a mesma coisa do ponto de vista de estratégias de marketing. Aqui eu paro para perguntas, eu ainda tenho um kit aqui, se alguém tiver uma pergunta, e quero muito agradecer a oportunidade, vocês que me aguentaram até aqui. Meu objetivo nessa apresentação foi passar por várias faculdades, várias áreas dentro de uma empresa, no B2B, e fazer comparações e projeções do profissional de marketing que trabalha no B2C e no B2B, cada vez mais próximos, usando a tecnologia
e a inteligência artificial e os dados, principalmente os dados, a seu favor. Muito obrigado. Bom, Gustavo, essa palestra foi muito boa. Eu gosto particularmente muito dessa parte sobre como que acontece o marketing B2C e B2B. A gente estuda um pouquinho só, mas foi muito legal. Um pouquinho que a gente estuda só sobre essa parte, mas foi muito bom você elucidar como que ocorre todas as etapas, como que a gente faz todo esse approach. Enfim, agora a gente vai para a rodada de perguntas, tá bom, gente? Tem muita gente que tem vergonha, né? Dito isso, é só você escanear esse QR Code aqui, e aí você vai ter acesso a um campo para você fazer uma pergunta anônima, e a gente vai ver a melhor pergunta para a gente fazer aqui, tá bom? Algum corajoso quer fazer alguma pergunta? Tem aqui uma colega ali. Diga. Eu consigo bem. Aham. Isso. Hoje a gente fala do profissional de marketing que é híbrido, que é analítico. Isso. Mas eu imagino que quando você começou, não era necessariamente assim. E aí eu queria saber se quando você começou, quando estava aqui na nossa cadeira, em vez de estar aí, se você já tinha essa visão desse profissional híbrido e gostaria de chegar como executivo de marketing preparado com esse background de vendas e esse background analítico, ou foi simplesmente a vida que te trouxe até aqui e agora você está trazendo essa dica para a gente, para que a gente se prepare mais do que você pode se preparar. Você pode contar um pouquinho para a gente? Adorei sua pergunta. Eu comecei a estudar administração, business, né? Então, área de administração, porque eu queria entender como é que... Primeiro, assim, acho que na minha época, a área de administração ela era uma área que me dava muitas possibilidades. E eu descobri dentro do profissional de marketing que ele tem tudo a ver com a área de administração, porque ele está muito ligado com o centro do negócio de uma empresa. Então, por exemplo, eu quero abrir uma filial. Eu quero ter parceiros de negócios. Eu quero expandir a área de vendas. Eu quero mudar o preço. Eu quero ter um novo posicionamento. Eu quero me relacionar com a imprensa. Eu quero... Tudo que você, como um business, como um administrador de negócio, precisa, passa pelo marketing. E aí que eu acho que existe uma grande fraqueza das pessoas que entendem que o marketing é aquele que faz propaganda, que faz uma campanha. Na verdade, se vocês entenderem que o tamanho da cadeira de marketing vocês é que fazem, e esse eu acho que é uma mensagem para vocês, o tamanho da cadeira, a responsabilidade de marketing, ela está ligada no centro nervoso da empresa. Então, quando você está trabalhando, no caso, eu estudei administração, e os nossos pais aí, engenheiros, tá? E hoje o marketing ele está nessa posição de tomar decisões e apontar o caminho de crescimento da empresa, de redução. Então tem um anúncio do Trump, tem um tarifaço. O que a gente vai fazer com relação a isso? Vai olhar os analíticos e vai ver aonde que eu monto uma campanha para driblar usando as soluções que eu tenho, os centros de distribuição corretos, e operar e recomendar para a empresa as decisões de negócio mais importantes para o momento. E isso é uma similaridade que existe da área de vendas, marketing e administração, vamos dizer assim, que está muito inerente. Então, eu me apaixonei pelo marketing, em especial pelo marketing B2B, porque ele tinha tudo a ver com o que eu tinha estudado. E aí eu segui uma carreira de estudo pela FIA, depois eu fiz MBA, de serviços na FIA, que é junto da USP, ali no Butantã, e continuei o meu... E nunca parei de estudar. Então, assim, eu vejo hoje, né, essa disseminação de conteúdo, está em palestras como a que vocês estão vendo, está dentro das aulas, mas também tem muitos cursos, tem muita leitura, para estar sempre se atualizando, e eu não vejo tanta diferença de administração,
que eu cursei inicialmente, que um marketing hoje, eu busco sempre essa afinidade. E os meus pares na empresa são o CFO, cara financeiro, cara de operações, o COO, o CEO, presidente. Então, a gente está dentro de um grupo que toma decisões baseadas em performance, dados, como vender mais. E como ter os seus clientes cada vez mais renovando com você. Tem um dado que eu não coloquei no começo, que é 84% da receita da empresa, no caso da SAP, é preditiva. Porque no mundo de vendas de software, ela se renova. Então, é muito importante você entender o churn, né, ou a perda de clientes. Então, esse é um dado muito importante para o financeiro, para a área de vendas. Então, o marketing ele pode ser curioso, fazer as perguntas certas e trazer insights para a empresa, que você fala, mas isso não é uma campanha de marketing. Não, mas são decisões da empresa. São os 6 P's do que a gente estava falando antes. São todos, se você pensar neles, são todos de administração de um negócio. Então, um profissional de marketing, um empreendedor que abre uma empresa, ou uma pessoa que tem uma posição central numa empresa, é um cara de marketing. É a capacidade mais inerente de você ter uma posição realmente de negócios dentro de uma empresa é de marketing. E sintam-se assim, empoderados dessa forma. Façam perguntas, provoquem o negócio. Acho que olhar dados e provocar o negócio é a principal coisa que a gente precisa fazer, para fazer mais e com escala. Quais outros aliados? Que parceiros? Como é que eu chego e faço muito mais? Você me deu aqui um budget, não consigo fazer nada. Quais outras empresas podem colaborar, fazer alianças e chegar mais rápido, mais forte onde a gente quer? Acho que é uma grande coisa que a gente precisa se desafiar o tempo todo. Qual o tamanho da minha cadeira? É você que vai definir. Rapaz, eu acho que essa pergunta... Olha, Gustavo, eu não sei você, mas para mim essa pergunta foi tão inspiradora que ela deveria merecer... É verdade. Essa sacolinha aqui. É verdade. Como é que você chama? Isabela, obrigado pela pergunta. Olha... Bom, gente, estamos com um tempinho um pouco curto, então a gente vai encerrar por aqui. Eu só tenho 2 avisos, tá bom? Primeiro é em relação ao certificado de presença para quem não é DH. Caso você queira ganhar algumas horas extras, é só você escanear esse QR Code e você já vai receber, preencher o forms para receber o certificado de participação. Ele demora um pouquinho para a IASH enviar, mas não tem problema, tá bom? Pessoal que está indo embora, vamos fazer uma selfie? Vocês topam? Vocês topam vir aqui mais para frente? A gente ir embora de um jeito bem animado? Pode fazer isso, produção? Claro que pode. Pode? Você é o dono da casa. Vamos juntar aqui, então? E vamos fazer uma foto? Vamos fazer uma foto bem bonita. Mais uma vez, quero agradecer vocês por terem ficado até esse horário. Eu sei que a gente tem que dar um corre aqui para ir embora, mas foi muito legal participar aqui hoje à noite com vocês. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais da SAP e se inspirem aí na profissão de marketing. Vamos lá? Vamos juntar? Vamos fazer uma foto bem animada? Cadê você? Renata, né? Que ganhou o brinde? Foi ela? Isabela, eu adoro os nomes, eu perco todos os nomes. Vamos fazer uma animação, vamos lá? 2 e... Aê! Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado.